Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Apocalipse 19, versículo 7.6. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição, do Senhor, e isso deve nos fortificar, porque o Espírito do qual nascemos nos anima a acolher esse testemunho, vivendo com um só coração, vivendo com uma só alma, a promoção da partilha no meio de todos. Vamos nos alegrar e vamos colocar em prática esse testemunho. Fazendo o nosso ato de amor a Deus agora, vamos justamente corresponder ao amor divino com a caridade. O amor divino quer ser correspondido com amor, amor com amor. Façamos o bem ao próximo e estaremos correspondendo ao amor de Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos pedir perdão a Deus pela ingratidão. Pela ingratidão justamente de não corresponder a esse amor. Pela recusa formal de não reconhecer seu amor por cada um de nós, por toda a desconfiança que temos ao amor de Deus. Peçamos perdão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas
vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reze comigo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Reze comigo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reze comigo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Senhor, reze comigo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 7 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado para que quem nele crer possua vida eterna. Evangelho de João 3, versículo 14 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos na segunda semana da Páscoa, com esse espírito do qual devemos nascer, que deve nos animar, que deve justamente nos fortalecer nesse testemunho, vivenciando como os apóstolos, como os discípulos, como os primeiros fiéis, uma só alma na partilha daquilo que é dever nosso partilhar, doar. Como no Atos 4, 32 a 37, nós vimos grandes sinais de poder entre os fiéis. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, porque
eles eram fiéis, como diz justamente. Fiéis quer dizer ser fiel mesmo. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, porque tudo entre eles era posto em comum. Grandes sinais de poder os apóstolos davam, mostrando assim que o testemunho se dá pela prática, porque os seus testemunhos eram assim. Ninguém passava necessidade, ninguém considerava suas as coisas. Quando tinham, vendiam para dar a todos e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Isso significa partilha, isso significa dar testemunho da ressurreição, como o próprio José, chamado Barnabé, natural de Chipre, justamente possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Deus quer essa grandeza no nosso coração, quer essa grandeza nata, que tenhamos comunhão com nossos irmãos, o que significa união em torno do mesmo propósito, fazer fecundar em nós o amor de Deus. Nesse exercício que precisamos colocar em prática, cuidar uns dos outros. Quando ajudamos uns aos outros, nada nos falta. A lei da prosperidade era, como dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ninguém perde quando dá. Para que nunca nos falte, é necessária a partilha desse gesto do amor, daquilo que temos. Precisamos expulsar do nosso meio o espírito do egoísmo, que nos afasta de Deus e nos afasta do outro. Nós atraímos coisas boas quando fazemos coisas boas. A fartura na nossa mesa parte do espírito da partilha, do serviço, do amor. E no Salmo responsorial nós cantamos, no Salmo 92, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor, porque Deus é rei. Ele se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. E o Salmo 92 é parte dessa trilogia de salmos, como no 92, que lemos, que cantamos, o 96 e o 98, que fala do governo do Senhor sobre a terra. E os estudiosos concordam que eles são proféticos em relação ao governo do Messias que será estabelecido na terra, onde reinará a paz. Por isso vamos cantar, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor, como almejamos e esperamos esse dia de paz na terra. E no Evangelho de João 3, 7 a 15, a gente vai ver o lindo diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus vai dizer a Nicodemos, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Jesus utiliza-se aí de palavras, de frases profundas, que não pode ser percebido aos olhos humanos, como não foi percebido a princípio pelo próprio Nicodemos, que não vai ter claro o que significava aquelas palavras, vai perguntar para Jesus o que deve ser nascer de novo, não entendi, devo nascer voltar ao ventre da minha mãe? São palavras profundas que Jesus falou. Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, coisas da terra, coisas do céu. O esclarecimento de Jesus parte justamente do entendimento desse objetivo da nossa missão. Para que eu vim ao mundo? O próprio Jesus esclarece a sua própria missão, entregar-se por nós, e que depois seria levantado na cruz, para que todos os que nele crescem tivessem a vida eterna. Mas Nicodemos, partindo da própria razão, não entendia, porque esse conhecimento era divino, e era preciso esvaziar-se da razão para irmos na direção do Messias nesse objetivo de fé, porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Ou seja, é necessário esvaziar-se da razão
entender muitas vezes é difícil, por isso Nicodemos mostrou-se até honesto, não é verdade? Mostrou-se honesto em perguntar. Às vezes quem duvida é mais honesto do que aquele que muitas vezes diz que crê e não crê. Ele queria crer, por isso lhe perguntou. Por isso é importante muitas vezes nós questionarmos. Quando o nosso entendimento não esclarece, a nossa fé deve superar também as dúvidas. É necessário que a fé supere a razão. A fé deve superar o ceticismo, que é essa incredulidade, que parte justamente de que a minha razão não me deu o esclarecimento. É importante também lembrarmos que só conseguiremos desvendar os mistérios de Deus escondidos quando tivermos essa experiência pessoal com Jesus, a sós, como buscou Nicodemos, essa experiência na oração, essa experiência no diálogo com Deus, na palavra de Deus. Aliás, o mistério de Deus, é errado até dizer, estão escondidos? Não estão escondidos aos nossos olhos, não. O mistério de Deus é revelado, mas precisa ser percebido. O mistério divino é como esse iceberg mergulhado no oceano da nossa incredulidade, da nossa falta de percepção. O mistério de Deus se revela na nossa abertura para a doação. O mistério de Deus se manifesta na partilha. O mistério de Deus se manifesta nessa entrega, nessa humildade, nessa simplicidade que deve ser a nossa comunhão com Deus, a nossa caminhada, buscando pela compreensão e mansidão vivenciar uma comunidade fraterna. As virtudes teologais estão aí. Fé, esperança e caridade devem nos ajudar ao entendimento dos mistérios divinos. Nascemos do alto quando vivemos segundo o Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Nascemos do alto quando dizemos não à mentalidade do mundo. E quando assumimos a mentalidade divina, que se traduz em amor, em partilha. Nunca entenderemos as coisas do céu quando estivermos apegados à razão, ao conhecimento humano. Só um espírito voltado totalmente para o alto é capaz de entender e vivenciar os mistérios divinos de maneira simples. Quanto mais versados do conhecimento humano, mais longe ficamos do alcance do esclarecimento divino. O reino de Deus é como o vento, sopra onde quer, sopra onde quer. Esse soprar parte da ação do Espírito Santo, não é da vontade do homem. Precisamos apenas nos abrir e ele vai fazer o restante. Precisamos nos encher desse Espírito de Deus enquanto ainda caminhamos na terra, para que a nossa alma já comece a vivenciar aqui na terra a alegria que vamos vivenciar no céu. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Por isso é importante entendermos isso. Essa é a novidade do reino. Aqueles que olharem para Cristo crucificado e nele crerem, receberão a vida eterna. O que Jesus nos propõe é essa novidade do reino. A chave do entendimento divino não é a razão, parte da fé. Todo que nele crê terá a vida eterna. E eu tenho buscado vivenciar a dinâmica da fé a partir da partilha, do amor, da conversão. Eu sou mais um desses ceticistas, muitas vezes, a confrontar os mistérios divinos com os meus conhecimentos. Busco nascer do alto, tendo em vista me renovar e me aproximar mais de Deus? Ou quero seguir o meu caminho, do meu modo de viver, do meu modo de pensar? Ó Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas
de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal, e que me afasta de ti. Diga qual é a pedra, diga qual é o seu problema que você precisa superar neste momento. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família, do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo tocar no vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Faça o seu pedido neste momento e acredite, Jesus ressuscitado, milagroso, atenderá. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas, de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Nós concluímos o alimento da palavra e agora vamos justamente finalizar com o alimento da Eucaristia, recebendo Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui para você clicar e rezar, porque estamos justamente a cada dia rezando pela nossa salvação, quando justamente nessa vigilância das virgens previdentes, colocarmos o óleo sempre nas nossas lamparinas. Isso significa rezar, estar vigilantes. A vigilância começa-se pela oração, porque a oração é a luz que clareia as trevas. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você e pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, eu acredito em vós, eu confio em vós. Amém.
Amém.